Segundo Coríntios, prefácio e cumprimentos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gratidão de Paulo no meio das tribulações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. E nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Porque Paulo demorou para ir a Corinto. Pois nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Pois não vos escrevemos coisa alguma, a não ser aquelas que ledes ou que compreendeis, e espero que também as compreendais plenamente. Como também já, em parte, nos compreendestes, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. E, confiante nisso, quis primeiro visitar-vos, para que recebesseis o segundo benefício, de visitá-los enquanto ia para a Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser encaminhado à Judéia. Será que, ao decidir isso, usei de leviandade? Ou será que, ao decidir algo, faço-o como homem, para que haja de minha parte tanto um sim quanto um não? Mas, assim como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós não é um sim e um não, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas é Deus quem nos mantém firmes, convosco em Cristo, e foi ele quem nos ungiu. Foi ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Invoco a Deus por minha
testemunha de que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. 2 Coríntios, capítulo 2. Assim decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza, porque, se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. 2 Coríntios capítulo 3. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós, ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois,
Na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. Porque, se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4. O ministério de Paulo concentra-se em Jesus Cristo. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. As coisas visíveis contrapõem-se às invisíveis. Por isso, não vos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem
são eternas. 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque, enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso, também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. O ministério da reconciliação. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque, se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.